Amém. Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 23, onde nós faremos a leitura dessa noite. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Vou te incomodar um pouquinho, queria muito pedir para que você ficasse de pé, para a gente ler a palavra do Senhor juntos. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 26. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. Se você usa uma Bíblia NAA, certamente a sua também vai ter o título Crucificação de Jesus. E é esse trecho da palavra que nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Marca a sua Bíblia assim, aonde ela está parada. Semana passada eu fui pregar numa igreja presbiteriana lá em Lambari e eu ensinei essa mesma confissão de fé para eles e eles gostaram. Então, a gente que já sabe, é muito bom poder confessar nosso amor pela palavra, amém? Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos colocamos à sua disposição. Eu quero, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos nessa noite, Jesus. Permita-nos, Senhor, ir mais fundo na sua palavra nessa noite. Que em nome de Jesus as distrações não tomem conta do nosso coração. Que em nome de Jesus as imperfeições, os problemas técnicos e, Senhor, nenhuma outra dificuldade nos impeça de ouvir a palavra do Senhor sendo canalizada e, Senhor, alcançada na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, para que, Senhor, quando esse culto terminar, essa palavra alcance o coração de cada um de nós, com um desejo de mudança das nossas vidas. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda de pé diz assim a palavra do Senhor. Enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montões: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda.
Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se-lhe, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: esse é o rei dos judeus. Você pode se assentar. Irmãos, eu queria muito começar a chegar nesse texto que nós estamos lendo agora, nesse momento da palavra. Nós estamos entrando no momento que Jesus, ele está sendo crucificado, e esse caminho da cruz, ele está chegando ao fim. É lógico que eu quero estimular você a estar aqui na semana que vem, porque essa história ainda vai ficar pior na crucificação de Jesus. Mas nessa noite nós vamos falar de coisas muito importantes na nossa vida, sobre o que a crucificação de Cristo, nos seus primeiros momentos de cruz, ela tem a nos ensinar. Nós vamos falar hoje sobre um tema que se chama pessoas difíceis. E eu achei muito linda a arte que os meninos fizeram, porque a única pessoa que é fácil de lidar é Jesus, que está sendo representado naquela figura ali. Meus irmãos, pessoas difíceis. Eu não estou falando daquela pessoa chata que te atormenta, porque disso nós já falamos há algumas semanas atrás, amém? Nessa noite eu queria falar com você de pessoas que são difíceis ao ponto de entristecer a sua alma e o seu espírito. Você conhece gente assim? Tem pessoas que passaram pela minha vida, e no momento que elas passaram pela minha vida, elas me fizeram me entristecer com a humanidade. Você já passou por isso? Tem dias que você levanta e olha e fala: eu não acredito. Eu não acredito que eu sou obrigado a viver com um ser humano como o fulano. Eu não acredito que eu sou obrigado a suportar, viver e andar com uma pessoa assim. Essa pessoa, ela não destrói só a vida dela, ela destrói tudo que tem ao redor. Você conhece alguém assim? Pessoas ou situações que a gente se levanta e olha e fala: meu Deus, não é possível que o mundo vai parar desse jeito. Como pode alguém ser tão, mas tão assim, a esse ponto? Irmãos, sejamos sinceros. Tem dias na nossa vida que a gente pensa em desistir dos nossos ministérios, da nossa carreira, dos nossos sonhos, por conta de pessoas difíceis que passam na nossa vida, sim ou não? Tem vezes que a gente tem vontade, quantas pessoas, elas acabam caindo numa depressão por conta de uma situação que alguém provocou a elas. Deixa eu te falar uma coisa: nunca houve um tempo onde tantos pastores se entregaram à depressão e muitas vezes até ao fim de sua vida por conta de uma decepção com pessoas difíceis. Quantos irmãos tinham negócios e pararam por conta de pessoas difíceis? Quantas vezes nós nem começamos porque nós pensamos: para começar eu vou ter que passar por essa pessoa difícil. E esse momento da história que nós acabamos de ler, e talvez você não tenha percebido, mas Jesus passou no meio de algumas pessoas que foram desprezíveis nesse momento da sua história.
Era um momento que ele apanhou tanto, mais tanto, mais tanto, porque eu não sei se você vai se lembrar, mas entre pregações aqui, nós falamos que Jesus ele foi passando de lugar em lugar, e em cada lugar desse, ele apanhou de alguém, ele foi, de alguma maneira, ele sofreu violência de alguém. Ao ponto de agora, no versículo que nós lemos, o que está acontecendo? Eles estão procurando um homem para levar a cruz de Jesus, porque Jesus estava tão machucado que ele mesmo não aguentava carregar a sua própria cruz no seu trajeto de crucificação. Olha como isso é pesado. E no meio desse caminho, ele topa com pessoas que, como o texto diz, estão zombando dele. No meio desse caminho, ele não vê os seus melhores discípulos. No meio desse caminho, ele topa com pessoas que estão olhando para ele e até batem no peito, mas a profundidade desse bater no peito não corrobora com a profundidade da alma e do espírito durante os 3 anos que ele passou ali. Pessoas difíceis, que no pior momento da sua história, no pior momento da sua crucificação, Jesus tem que olhar para eles com um olhar de misericórdia e dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Meu irmão, se você acha que você tem sido injustiçado no meio da sua trajetória, eu quero te dizer que o Mestre passou por isso e ele sobreviveu, você vai sobreviver também. Se você está passando por um momento difícil, que está se sentindo assim, parabéns, deixa eu te falar uma coisa, eu também. Mas o Senhor tem dado força e a palavra, não eu, não o meu achismo, não a igreja, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças e eles subirão como águia e ninguém vai poder nos parar. Esse texto vai aparecer a algumas pessoas, mas na minha modesta visão bíblica, eu consigo enxergar 3 grandes grupos que aparecem aqui, e eu queria te falar que você não pode se conformar em ser um desses grupos de pessoas que aparecem aqui. Olha o que diz, meus irmãos, do versículo 26 ao 28. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que o levasse aos pés de Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Irmãos, olha esse grupo de pessoas que nós estamos falando aqui. Primeiro a Bíblia diz de um sirineu, que tem o nome de Simão, e eles estão lá procurando uma pessoa, e eles agarram esse sirineu e falam assim: você vai carregar essa cruz aqui, porque o Jesus dos judeus não está aguentando carregar a cruz. Ele tinha a opção de dizer não, apesar de que ele iria certamente também sofrer violência, mas ele tinha a opção de dizer não, mas ele pega essa cruz e ele carrega. Ele não é um discípulo de Jesus, ele não é alguém como outro Simão, Simão Pedro, nem como Simão Barjonas, que eram discípulos. Ele é alguém alheio que nunca fez parte do ministério de Jesus, mas passou a mão nessa cruz e começou a carregar. E aí lá vai o Simão carregando a cruz, e Jesus, eu imagino, conjecturando, Jesus ali talvez amarrado, talvez ferido, certamente muito ferido, porque não aguentou carregar a cruz, e caminhando a poucos passos, com as suas costas machucadas, dos açoites de cordas misturado a cacos de vidros que eram amarrados, e quando batiam, se puxava a pele junto de Jesus, das suas costas, e Jesus andando, a Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho nele, aqueles espinhos bem duros, colocaram e apertaram, a sua cabeça sangrando, ele apanhando, ele foi socado, esbofeteado, cuspido, e ele vai andando naquele caminho. E a Bíblia diz que tem umas senhoras que estão passando ao redor dele, batendo no peito e chorando. Você conhece alguém assim? Que vai no velório e... Desculpa.
é meleca para todo lado e bate no peito. Meu Deus, como é que eu vou viver sem... Nem conhece a pessoa direito. 3 vezes na vida foi muito, das 3, 2 brigou com a pessoa. Como é que eu vou viver sem ele? E aquelas senhoras estão batendo no peito e coitadas dizendo. E Jesus vira para elas e diz assim, em outras palavras: ô filhas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não chorem por conta de mim, não, porque a situação de vocês é pior que a minha. Em outras palavras, não chorem por conta de mim, porque eu estou indo em direção ao propósito do céu. Vocês estão indo para o inferno e estão chorando porque eu estou ferido. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem observar, mas para mim fica muito claro que esse perfil de pessoa que pega para ajudar porque está vendo alguém ferido, que pega para chorar porque está vendo a emoção do momento, são pessoas emocionadas com o ministério de Cristo e com a palavra do Senhor. Tanto Champlin, quanto Hernandes, quanto Spurgeon, eles vão dizer que nem esse Simão, que nem essas mulheres que estavam chorando, elas nunca andaram ou acompanharam o ministério de Jesus nos 3 anos que ele andou na terra, pregando de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de movimento em movimento. Eles não eram seguidores fiéis de Jesus, eles eram alguém que se emocionaram com o momento de circunstância que Jesus ele estava vivendo. Você está comigo aqui? É bom receber ajuda de qualquer um na hora que a gente está precisando. Na hora do aperto, qualquer ajuda que vem, ela é bem-vinda. Mas é horrível você conviver com alguém que vive emocionado. Sabe por quê? Porque o Cirineu, ele carregou a cruz, mas quando Jesus foi para ser crucificado, ele abandonou o barco, ele foi embora para a casa dele e falou: eu já fiz a minha missão, que era carregar a cruz, tchau, tchau, Jesus. Aquelas outras mulheres que choraram tanto quanto Jesus foi crucificado, quando o sol raiou e finalmente Jesus expirou na cruz, elas voltaram para a casa delas e continuaram as suas vidas de forma normal, porque aquela emoção passou. Você está comigo? Então deixa eu declarar uma coisa na sua vida: o Senhor não está à procura de homens e mulheres emocionados com a mensagem do Evangelho, Ele está à procura de homens e mulheres convictos da mensagem do Evangelho. Se for preciso, a gente vai para a cruz como o nosso mestre foi. Nós não somos emocionados. Eu não sou emocionado com a pregação que foi pregada nessa noite, mas o outro irmão que prega na quarta não é tão emocionante assim, então não me afeta. Isso é emoção, e nós não somos daqueles que caminham por emoção, nós caminhamos por convicção do reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem dia que servir a Cristo não é emocionante. Tem dias que servir a Cristo, a gente abre a agenda do nosso celular e ele está bombando de pessoas, de lugares que você não gostaria de ir, mas o Evangelho precisa que você vá. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas entram na igreja, elas caminham 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas daqui a pouco elas desanimam do caminho, porque elas estavam emocionadas com o Evangelho. Só que chega uma hora que essa paixão pelo Evangelho, ela acaba, e se ela não virar amor, essa mesma paixão, ela apodrece, e você abandona o caminho e vai embora para casa. Não seja emocionado, irmão. Não seja emocionado. Eu conheço muita gente que começa no ministério, como o ditado dos antigos dizem, com um fogo de palha. O rapaz é bom, a menina é boa, ele chega na igreja, ele explode, ele voa nos primeiros meses. Mas daqui a pouco ele não quer servir mais, aí ele vai abandonando o caminho. Ele vai se perdendo nos seus projetos, ele começa a se embaralhar no meio de caminhos, e ele vai murchando no meio da sua existência. É mais fácil ir devagar, mas continuar crescendo. É mais fácil ir aos poucos, mas persistente. É mais fácil, muitas vezes, você ser taxado como aquele que é mais racional, que vai mais por uma pegada intelectual, que vai mais devagarzinho, mas pelo menos você é alguém que persiste. Eu nem sei porque eu estou sendo direcionado a falar isso, mas eu quero ministrar na sua vida.
Você não precisa ser aquela pessoa extraordinariamente do fogo, mas se você orar toda manhã, isso já é muita coisa. Isso já é tudo. Você não precisa ser aquele que vai gritar mais no culto, mas você precisa ser aquele que tem a Bíblia sendo aberta todo dia, comido, sendo alimentado, sendo uma comida dos céus para você todos os dias, porque muitas vezes o que a emoção não vai fazer num culto, uma Bíblia aberta toda manhã, 5 minutos, vai transformar o seu caráter, a sua vida. Mas tem uma outra figura de pessoas que aparece aqui no versículo 26. E enquanto o conduziram, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que levasse após Jesus. Nós lemos esse texto, esse versículo, e se nós olharmos o versículo inteiro, o capítulo inteiro, em nenhum momento o Simão, Pedro, que virou para Jesus e disse assim: se for necessário, a gente tira espada, mas eu vou para a cruz com você. Ele não aparece. A Bíblia diz que Jesus tinha 3 discípulos próximos, Pedro, Tiago e João. Nenhum deles foi capaz de pegar essa cruz para ajudá-lo. A Bíblia diz que Jesus tinha 12 discípulos, não vou saber falar o nome de todos de cor, nenhum deles estava na cruz. A Bíblia diz, não sei se você já prestou atenção nos relatos, que havia uma comissão chamada de Comissão dos 70. Jesus tinha 70 discípulos que o acompanhavam de uma maneira um pouco mais remota e nenhum desses 70 homens estavam lá para acompanhá-lo no seu momento de crucificação. Nenhum. São quase 100 pessoas que eram discípulos de Jesus. Eu nem estou falando de multidão, de discípulos, de homens que eram instruídos pelo Filho de Deus. E nenhum desses quase 100 homens estava lá para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Eu preciso dizer que essa classe de pessoas que não aparecem nesse texto são as pessoas que andam na omissão. Meus irmãos, eu quero perguntar a vocês, eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Um pastor de quase 70 anos de idade, ele sobe no púlpito, ele conta que sobre um momento de traição, que racharam a igreja, um irmão levou metade da igreja dele, e ele falou: naquele momento eu só pensei em Cristo. Será que o que doeu mais para Jesus? Os pregos nas mãos ou a dor de ser traído por Judas? E eu quero fazer um paralelo. Será que o que doeu mais em Jesus? Os machucados que carregava com ele e o impedia de seguir a sua cruz, ou o peso de olhar no meio de uma multidão que o crucificava e não achar um dos seus discípulos para dar um apoio, ainda que fosse moral, a ele? Se você, meu irmão, e eu tenho certeza que sim, você tem amigos, você já viveu um momento de omissão de alguns amigos na sua vida. Momento que você precisava, todo mundo sumiu. Momento que você precisava de alguém para te dar aquele apoio para você confrontar uma situação. A pessoa se calou no meio desse processo e nada. Pessoas omissas são tão difíceis ou até piores de lidar do que os emocionados. Porque eles andam do nosso lado, mas nós não podemos contar com os omissos para nada. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, irmão. Se alguém é omisso, é muito provável que esse alguém não é seu amigo. Se alguém é omisso no corpo de Cristo, talvez ele não faça tão parte desse corpo de Cristo como ele acha que faz. A omissão gera culpa.
Porque quando, e muitas vezes fazendo velório, fica nítido para nós que quando um filho ele foi omisso no meio da trajetória do seu pai ou da sua mãe, ele é o que se deságua no caixão pela culpa de saber que em muitos momentos ele poderia ter falado, mas ele foi omisso, ele poderia ter ajudado, mas ele foi omisso, ele poderia ter feito mais, mas ele foi omisso, e essa omissão gera uma culpa terrível. Os discípulos de Jesus, eles tiveram essa culpa ao ponto de quando Jesus ressuscitou, ele teve que visitá-los em um momento e dizer assim: vocês se omitiram de mim, mas não tenham mais medo de mim, não carreguem mais culpa, porque eu dou o perdão que vocês estão precisando. Logo, se até aqui nós éramos omissos, meu irmão, minha irmã, não seja a pessoa difícil e omissa que você foi até hoje. Sabe por quê? Às vezes nós olhamos para as condições, nós olhamos para a nossa vida e a nossa vida está boa, e glória a Deus, aleluia por isso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: nenhum de nós é eterno, e provavelmente vai chegar o dia que nós não vamos poder ir mais na igreja o dia que a gente quiser. Pode ser que um dia, pela nossa omissão, nem mesmo a igreja haja. Pode ser que um dia nossa idade vai chegar e não vai ser possível mais nós irmos para um GC, que hoje a gente não vai porque a gente é omisso. Meu irmão, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para dedicar a sua vida a Deus amanhã, se você pode fazer hoje. Não deixe de declarar o amor que você poderia dar hoje. Não deixe de dar o melhor no seu trabalho hoje. Não deixe de dedicar para os seus sonhos, para os seus planejamentos hoje, porque nós não sabemos se o amanhã vai chegar, e se ele chegar, vai ser possível concluí-lo. Eu tenho entregado a minha vida para o Senhor como se todo dia fosse a última vez, porque se for, pelo menos eu vou ir tranquilo, sabendo que eu preguei o melhor que eu poderia pregar, que eu fiz o melhor que eu poderia fazer, que eu me dediquei a, por mais que não fosse o perfeito, mas eu fiz o mais bem feito que eu podia. Porque eu quero te falar uma coisa: para todo omisso, um dia chegará um omisso que também vai se omitir a você. Mas para todo aquele que se põe à frente de um trabalho, sempre haverá um amigo que também vai dizer: eu não abandono você. Mas fora esses omissos, tem uma terceira classe de pessoas que de vez em quando passa na nossa vida também. Olha o versículo 35. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades, repare isso aqui, zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e aproximando-se, trouxeram-lhes vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte descrição: esse é o rei dos judeus. Irmãos, vocês repararam que essas pessoas, desses últimos versículos que lemos, os três grupos estão fazendo o seguinte: zombando de Jesus no seu propósito da cruz. Vem um e diz assim, zombando dele: já que você é tão bom, por que você não desce daí? Aí vem um segundo grupo que o texto diz que trouxeram vinagre a ele, na tentativa de fazer dizer: então se você é bom, desce daí. Tem um pastor que ele é arqueólogo, certamente os irmãos aqui já conhecem, mas ele diz que na verdade essa poção, que no português é vinagre, na verdade, vou tentar te explicar de um jeito que você não se sinta muito assim, indigesto. Mas esse vinagre, na verdade, eram que os homens que iam no banheiro público, eles precisavam de uma coisa quando eles iriam fazer
o número 2 para se limpar. E aí eles usavam um produto que na verdade era uma espécie de resto de vinho que se chamava vinagre, e com aquilo eles se lavavam e pegaram um copo daquilo e levaram para Jesus falando: bebe aí, se você é tão bom, desce aí então. Você consegue perceber o nível das pessoas que estão zombando de Jesus? Eles estão olhando para Jesus, que está nos fazendo um favor a eles de os salvarem, e ele cumprindo a sua missão, as pessoas estão rindo dele e do propósito dele. Eu preciso perguntar se alguém assim já passou na sua vida? Ah, você é crente agora? Você está dando dízimo, pastor, agora? Ah, então agora você está dedicando sua vida a servir na igreja? Quanto você ganha lá? Ah, então quer dizer que a sua vida está diferente? Você tem Jesus? Então me prova o quanto a sua vida melhorou, porque até agora você está com o mesmo carro, a mesma casa, você está solteiro ou você está casado com essa mesma pessoa, que você tem os mesmos problemas? Prova para mim. Muitas vezes nós somos zombados no meio do processo, porque a gente compartilha com alguém um sonho que Deus nos deu, e as pessoas vão e riem de nós. Ah, para você, deixa de bobagem, você está brincando, né? Meu irmão, se você nunca foi zombado, significa que você nunca expôs os sonhos de Deus na vida de alguém, porque todo mundo que um dia que chegou a algum lugar desejado, primeiro, eu garanto a você, foi zombado. Só que tem um detalhe, irmãos, que ele serve para nos encorajar nessa noite. Porque Jesus, ele passa por um momento com essas pessoas, e ele nesse momento, como nós lemos, ele está vendo pessoas emocionadas, que como ele mesmo conhecia o futuro, ele viu essas pessoas no final do seu velório, indo embora para casa viver as suas vidas, e ele poderia ter se decepcionado e dizer: eu não quero isso aqui para mim, descer da cruz e ir embora. Ele passa por um grupo que ele não vê, que são esses omissos, que estão vendo o seu velório de longe, vendo pessoas virem para ele com esse vinagre e não fazerem nada para ele, sendo omissos no ministério, que caminharam com ele tanto tempo. Ele está vendo o homem, Pedro, que disse que jamais o abandonaria, ter o traído. Ele podia ter descido daquela cruz e falado: isso não é para mim. Ele está olhando para aquelas pessoas zombando, rindo dele, fazendo sarro com ele, e pensando: eu estou fazendo um favor para eles, mas eles não me querem, eu vou descer daqui. Só que entre lidar com pessoas difíceis e ser vencido por elas, Jesus escolhe continuar o seu propósito e deixar as pessoas difíceis para lá. Se ele desce da cruz, nós desceríamos para o inferno. Mas como ele permaneceu na cruz, apesar das pessoas difíceis, nós ganhamos o direito de ir para o céu. Vai passar muita gente difícil na sua vida, irmão. Na minha também. Vão passar pessoas emocionadas que vão falar que vão te ajudar, e a hora que você começa a pôr a mão na massa, elas se cansam e vão embora. Vão passar pessoas que dizem que estão com você, mas nunca vão te ajudar em nada. Vão passar pessoas que vão passar a rir de você e ir embora para casa também. Mas se você permanecer, existe algo muito poderoso que nós podemos ter certeza: que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Se tem alguém que me serve de exemplo nessa história, a única pessoa é Jesus. E a Bíblia diz que Ele é o nosso mestre. E nessa noite nós temos que olhar para nós e reconhecer em nós quem desses 4 nós somos. Nós estamos como Jesus, que permanece forte e inabalável, ou nós temos sido os emocionados, que começam animados e largam, ou às vezes olham para a circunstância e ficam tristes e dizem: eu também não quero prosseguir. Isso é emoção. Nós estamos como aqueles omissos que veem a vida passar e não fazem nada e continuam calados, vendo tudo ao redor ficar ruim.
Ou nós estamos muitas vezes como aqueles que zombam, que a gente olha para os outros e diz: eu não acredito que o fulano pode conseguir isso. Mas nós temos um último exemplo. Nós podemos ser como Jesus. E o meu sonho é que cada irmão e irmã que está aqui nessa noite seja uma cópia de Jesus, passando pela prova, passando por pessoas difíceis, deixando de ser uma pessoa difícil e se tornando como Jesus. Eu queria que nós juntos pudéssemos orar ao Senhor nessa noite. Se você puder, eu gostaria que você se colocasse de pé pela última vez. Nós vamos orar ao Senhor. E a primeira oração que eu queria que você fizesse não é para o Senhor tirar as pessoas difíceis da sua vida. É para que Ele te mostrasse aonde você tem sido uma pessoa difícil, para que você mude quem você é. E depois nós vamos orar para que o Senhor tire de nós as pessoas difíceis, as circunstâncias difíceis, as decepções de um ministério difícil, o peso de muitas vezes sermos marcados por pessoas que nos feriram e nos fizeram mal. Pai, nessa noite a primeira pessoa que eu oro é por mim, Jesus. Se eu tenho sido uma pessoa difícil com alguns nessa noite, que o Senhor mostre a mim e transforme o meu coração, Jesus. Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser como um filho seu. Eu quero ser, Pai, alguém que leva as pessoas a serem mais apaixonadas por Jesus, Deus. E me perdoa nessa noite, Pai, se eu falhei nessa missão em alguns momentos, se eu feri algumas pessoas em algum momento, que nessa noite o Senhor venha curar cada pessoa que as minhas palavras já feriram, que nessa noite o Senhor venha curar cada pessoa que um dia foi ferida pelas minhas atitudes. Deus, eu oro em nome de Jesus, para que, Pai, tanto cada ovelha que está aqui nessa noite, como talvez pessoas que não puderam chegar aqui hoje, Deus, que elas sejam impactadas pelo remédio do Seu amor nessa noite. E Pai, depois de orar por cada um de nós oramos para que o Senhor nos ensine a lidar com as pessoas difíceis que passam no nosso caminho. Nós oramos em nome de Jesus para que, Pai, o Senhor nos alivie dessas situações que tanto mexem conosco, que tanto nos desmotivam. Eu oro nessa noite para que, se alguém pensou em desistir do seu caminho em Cristo, da sua história em Cristo, que nessa noite haja um novo fôlego no Senhor, que haja um novo respirar no Senhor. Nós não teremos filhos que se abandonarão o caminho da fé. Eu oro por filhos e filhas que nessa noite estão se alistando e dizendo: eu vou passar pelas pessoas difíceis, mas eu não desistirei do propósito do Senhor na minha vida. Pai, nós oramos para que o Senhor construa em cada um de nós homens fortes, mulheres fortes, para não desanimarem no meio da adversidade. Pai, nós queremos ser como o Senhor, que apesar de passar no meio de pessoas difíceis, tinha a certeza de que o seu caminho era melhor do que o de qualquer outra pessoa, de qualquer outro emocionado que passou pela nossa vida, de qualquer outro omisso, de qualquer outro zombador. Nessa noite nós cremos que ninguém e nem nada é maior do que o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nessa noite, Deus, nós oramos para que o Senhor, que é fiel para começar a boa obra nas nossas vidas, possa terminá-la, porque nós nos alistamos como aqueles que a Bíblia diz que não retrocedem, que não retrocedem, que não retrocedem. Nós oramos e bendizemos o Teu nome nessa noite.
em nome de Jesus.